superintendente da entidade e editora da revista Vidroplano, e estou aqui hoje com o nosso presidente, José Domingos Seixas, para mais um bate-papo sobre o mercado vidreiro nesses tempos de pandemia. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação dos diretores da AGC e espero que os convidados também fiquem satisfeitos com esse tipo de contato que estamos tendo nesse período de pandemia. Obrigado. Bom, estão conosco também os executivos da AGC, Franco Faldini, Fábio Oliveira e Isidoro Lopes, e eu reforço as palavras do nosso presidente de agradecimento a vocês pela participação aqui na nossa live de hoje. Bom, a nossa conversa vai ter a duração de aproximadamente 1 hora, que é o que o Instagram permite, e logo mais você vai ter esse conteúdo gravado disponível no nosso IGTV e também em outros canais da Abravidro, como o nosso canal no YouTube, Facebook, etc. Tá? E você que está nos assistindo, se tiver perguntas que queira fazer para os nossos convidados e para o presidente, usa a área de comentários aqui embaixo, que a gente vai administrando aí essas questões. Bom, e para começar, então, o nosso bate-papo, presidente, a gente teve a publicação de um decreto presidencial na última semana, determinando que as atividades industriais são consideradas essenciais. Isso inclui, portanto, as atividades de processamento de. Olha, boa pergunta sua. Isso daí é um alívio. De fato, a indústria vidreira, ela tem esse privilégio de poder estar trabalhando e gostaria de alertá-los de que isso se estende a toda a cadeia, mas depende de alguns estados. O estado de São Paulo, por exemplo, até das usinas, as vidraçarias estão liberadas a trabalhar. Então, tudo depende de cada estado para que isso possa ser realizado. Você caiu, Yara. Desculpe, aqui um problema de conexão. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao diretor-presidente. A AGC direciona parte de sua produção à indústria automotiva. Isso fez com que a AGC sentisse a crise de uma forma mais intensa? Boa tarde, Domingos. Boa tarde, Yara, os colegas da AGC, aos nossos ouvintes. Sim, a crise que a gente sente, a crise da indústria automotiva, mas o automotivo tem uma parcela importante no nosso negócio, mas não é o principal negócio. O Isidoro, que é o diretor-geral para a divisão de vidros planos, vai poder comentar isso em detalhe. Isidoro, você quer fazer algum comentário? Com certeza, Fábio. Boa tarde a todos, agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui e conversar com vocês. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, nós vamos dividir um pouco dos dados com vocês. O mercado automotivo, obviamente, foi altamente impactado no mês de abril, impacta diretamente a AGC, porque nós temos uma unidade automotiva e alguns clientes do setor automotivo. Com a parada em abril, realmente impactou o nosso fornecimento de vidro para esse setor, né? Então, tivemos que adaptar rapidamente as linhas para poder absorver esse excesso de capacidade. A gente teve um probleminha técnico aí, mas agora parece que estabilizou, então estou de volta. Isidoro, você estava falando aí de alguns ajustes que foi preciso fazer. Qual que é a estratégia que a AGC está adotando para manter os fornos em funcionamento nesse período? Primeiramente, a estratégia tem sido manter a segurança e saúde dos nossos colaboradores. E o nosso compromisso enquanto nossos clientes estiverem em operação, servi-los e atendê-los. A produção de vidro, como o presidente Domingos comentou, é considerada uma atividade essencial. Por isso, nós não podemos parar de produzir. Isso significa que nós aplicamos todos os protocolos de saúde, ajustamos nossos métodos de trabalho, reduzimos todas as nossas atividades e operações que não eram essenciais, focamos na proteção de todos que estavam em nossa planta e asseguramos aí um ambiente de trabalho higienizado e seguro para todos. Nosso time de saúde, segurança e outras áreas de suporte fizeram ações com uma agilidade tremenda e a nossa liderança e os nossos colaboradores foram extremamente disciplinados na execução dessas ações.
Então, ou seja, nós agradecemos aí de coração todos os nossos colaboradores por essa disciplina na higienização e na proteção de saúde de todos. Um pouco mais sobre essa estratégia, o que nós podemos falar, né? Nós fizemos várias atividades e iniciativas para ajustar a capacidade à redução de demanda que ocorreu. Entre elas, por exemplo, reduzimos o volume de produção, antecipamos manutenções preventivas, assim como atividades de limpeza e cuidados com os fornos, né, que realizamos uma manutenção que chamamos de evolutiva, ou seja, aproveitando que temos disponibilidade de tempo e de equipamento, sempre buscando melhorar aí a nossa qualidade e produtividade. Como todos sabem aí no mercado, a AGC tem os fornos novos, né, com uma tecnologia avançada, e nós precisamos aí tomar todo o cuidado técnico de proteger esses ativos e garantir a longevidade e performance desses fornos, né? Obviamente, também aproveitamos o momento e balanceamos nossos estoques de acordo com o mix do mercado, que está mudando aí, a gente vê desde o final de março, uma certa movimentação de mix, então ajustamos os estoques também para não ter nenhum risco de faltar produtos ao mercado. Você falou aí de uma questão bem importante, que é a questão de mix de produtos, né? A gente tem visto que, de modo geral, as usinas têm né, se adaptado a essa nova realidade, reduzindo produção, antecipando as manutenções e tal. Isso não vai ter impacto no mix de produto? O mercado pode ficar tranquilo? Olha, o risco é pequeno no nosso caso, na AGC, né? Nós estamos em operação, nós não paramos por completo, o balanceamento do nosso estoque está sendo vital para minimizar qualquer risco. Apesar de nós termos a produção reduzida devido a essa forte queda de volume, principalmente, né, dos nossos clientes automotivos, nós podemos produzir o que os clientes precisam, né, sem problemas. É uma questão de ajustar o plano de produção. É importante, sim, nesse momento, antecipar, analisar com muita atenção os produtos importados, pois a disponibilidade está cada vez mais difícil, né, e o câmbio, né, impactando diretamente no custo desses produtos. Então, atenção aos produtos importados. Vocês têm tido dificuldades na compra das matérias-primas? Não temos tendo nenhum impacto de logística, de entrega de matéria-prima, de transporte nesse momento. Até o momento, graças a Deus, nenhum impacto. Domingos, do ponto de vista do processador, a gente tem encontrado dificuldades com mix de produto? Olha, como processador, né, não mais como presidente, eu acho que eu posso dar alguma diretriz antes. Depende muito de cada usina no momento, né? Nós temos impactos diversos, né? Cada um tem o seu histórico, tem a sua estratégia, então nós não podemos generalizar, neste momento, a dificuldade de cada um, né? Nós estamos aqui, no caso, tratando da AGC, e a AGC não tem tido, pelo menos até o momento, qualquer que seja a dificuldade de diversidade de produtos. Obrigada, Domingos. Isidoro, qual o balanço que vocês estão fazendo do setor vidreiro nesses aí quase 60 dias já, né, de quarentena, isolamento social, todos os termos que a gente tem adicionado aí recentemente ao nosso vocabulário? Qual é o balanço que vocês fazem do nosso mercado nesse momento? O setor está enfrentando 30% ou mais de ociosidade nesse período, né? Nós vamos ver aí com um pouco mais de detalhe na pesquisa que nós realizamos. Então, nesse momento, nós precisamos suportar muito nossos clientes na retomada, né, para juntos sairmos o mais rápido possível desta crise. A análise que fazemos nesse momento é de responsabilidade e coerência, porém com muita agilidade, né? Nós precisamos ter responsabilidade com a saúde de todos, em primeiro lugar, a sustentabilidade do setor e a continuidade, evitando medidas que prejudiquem ou desvalorizem o nosso produto. A coerência na queda de demanda é muito importante. O impacto já está ocorrendo para todo mundo, né? Então, nós precisamos de agilidade na redução de custos, nas melhorias de operacionais para minimizar as perdas financeiras e estarmos numa melhor posição para a retomada, né? Esse é o nosso foco hoje, né? Que nós vemos que as empresas têm que focar na redução de custos e nas melhorias operacionais, porque é o único caminho aí para a gente retomar forte quando essa pandemia, vamos dizer assim, aliviar um pouco.
Franco, há um ano, exatamente, né, no mês de maio, vocês inauguravam o Guará 2, que mais que dobrou a capacidade produtiva da AGC, que hoje é aí de 1.450 toneladas dia. Como é que vocês estão fazendo para colocar no mercado a produção desses dois fornos de maneira responsável? Eu acho que o Isidoro usou aí duas palavras muito importantes, responsabilidade e coerência. Então, acho que cabe aqui essa pergunta. Obrigado, Yara. Boa tarde. Domingos, Fábio, Isidoro. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Bom, a postura da GC no mercado, ela é extremamente, a palavra é coerente e consistente. Mas mais do que isso, a GC, quando ela promete alguma coisa, ela cumpre, né? O exemplo do forno é excelente. A gente anunciou o investimento do forno em 2016, em meio àquela crise, né, o ápice da crise, pelo menos naquela época era a crise mais acentuada, e a gente ligou o forno em 2019, foi feito todo um planejamento com base na demanda, no tamanho do mercado, e a gente continua seguindo a mesma estratégia que permeou quando ligamos o forno. Ou seja, nós vamos continuar com a coerência e a robustez da nossa política comercial, nós vamos continuar com foco no cliente e nós vamos mas nós vamos manter a disponibilidade de produtos para os nossos clientes, para os nossos parceiros. Quando a gente lançou o forno, a ideia, a prioridade era realmente o foco no mercado externo. E tanto que a gente montou uma estrutura, tanto do ponto de vista comercial como operacional, para atender o mercado externo. A ponto do primeiro trimestre desse ano, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, nossas vendas de exportação cresceram muito. Mas, com toda o cenário do Covid, isso acabou colocando em xeque, porque a crise afetou todo mundo. Continuamos vendendo, exportando produto, e não vamos parar com isso, né? Mas a gente realmente hoje continua sendo extremamente coerente, acho que eu vou reforçar a palavra, nas nossas políticas comerciais. A gente não tem nenhuma intenção, e é sempre o que a GC fala, em não destruição de valor no mercado. Essa é algo que a gente tem muita preocupação. Eu gostaria a gente tem aqui uma pergunta da... desculpa, o presidente quer falar. Pegando só o gancho do Franco, considerando que a GC trocou de diretoria há pouco tempo, isso fez a GC ser mais agressiva no mercado, com o objetivo de obter resultado positivo? Olha, Domingos, como eu sigo na parte comercial, né, eu posso dizer que a pressão continua exatamente a mesma. Talvez mudou um pouco o sotaque, mas não mudou nada. A pressão é exatamente a mesma. A diferença é um cenário muito mais desafiador, né? Mas o Isidoro, ele tem... Uma das coisas que foi muito claro quando teve a transição com o Francesco nós vamos continuar fazendo o que estava sendo feito, porque acreditamos que a imagem da GC no mercado é uma imagem positiva, né? A gente escuta isso dos clientes e nós não vamos perder isso. Então, não existe mais uma agressividade, mudando na agressividade comercial. A gente tem uma pergunta aqui da audiência, que é se há vidro sobrando no mercado. Olha, em virtude da demanda e da oferta, a gente pode dizer que sim, né? O Isidoro acabou de falar, a gente tem uma retração de mais de 30% aí, nós estamos com ociosidade de forma geral. Então, sem dúvida, você hoje tem excesso de vidro no mercado. Os estoques de todo mundo estavam altos e a gente tem acompanhado as notícias do mercado e sabemos que a ponta não está puxando. Então, posso dizer que sim, existe um excesso de vidro no mercado. Tá certo. Franco, a AGC fez uma pesquisa recente, né, com os clientes processadores aí para entender um pouco os impactos da Covid, de novo, pandemia, toda essa sopa de letrinhas aí no mercado processador. Vamos falar um pouquinho desses resultados? Uma das informações que vocês têm aí é em termos de ociosidade, justamente, né? O Isidoro já falou, você mencionou aí um pouquinho, mas a pesquisa mostra que mais de 70% dos respondentes relataram que estão trabalhando com mais de 30% de ociosidade. O que mais a pesquisa mostrou sobre esse tema?
Yara, obrigado pela pergunta. Realmente, a gente fez essa pesquisa porque a gente estava recebendo muita ligação de cliente, pedindo muita informação, e nem sempre, eu diria, como para a AGC, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é tudo muito novo, né? Nós não temos todas as respostas para dar. Então, a ideia foi fazer uma pesquisa com o mercado para o mercado. E isso a gente acabou fazendo no Fresquinha, né? Que a gente fez no final do mês de abril, com transformadores e distribuidores no Brasil. A gente teve uma adesão acima de 50% nas respostas, e realmente foi uma fotografia muito interessante. Então, a gente focou em 6 segmentos, ou seja, os clientes que atuam no segmento de castileiro, vidraceiro, linha branca, as distribuidoras, blindagem e moveleiro. Então, a gente fez uma coisa bem distribuída no que diz respeito aos segmentos. E a gente teve respostas mais de metade dos estados do Brasil. Então, a amostra ela é bem interessante. Em relação ao ponto da ociosidade, é um ponto que a gente chamou muito a nossa atenção. Tá? Precisamente 72% dos respondentes estão com ociosidade acima de 30%. Isso é algo preocupante. Tem 3 segmentos que estão sendo mais afetados: o moveleiro, a linha branca e as distribuidoras. Esses 3 segmentos estão, assim, realmente até acima dos 30%. Quando você pega os estados, existem 2 estados onde esse número de ociosidade é mais preocupante, né? É preocupante de forma geral, mas em outros, no Rio de Janeiro e no Paraná, esse número ele é mais forte, ele é muito mais acentuado do que, por exemplo, Santa Catarina, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. E então a gente conseguiu trazer um pouco do efeito, né, a gente conseguiu enxergar um pouco do efeito nos segmentos e a parte regional, a parte territorial. Além disso, a gente trouxe algumas informações. 2 a gente vai falar em detalhe mais para frente. O que os nossos clientes estão vendo com a retomada da economia. A gente vai ter uma pergunta, né, específica. Quais são as maiores dificuldades que eles têm também? Mas, além disso, a gente teve uma pergunta muito interessante no que diz respeito à parte de adesão ou conhecimento das medidas de incentivo às empresas através do governo, né? Mais de 50% conhecem e já aderiram. 40% conhecem e não aderiram, e tem 10% que não tem a menor ideia. Então, existe ainda uma carência também por parte dos nossos clientes de entender como é que o governo pode ajudar eles, né? Quer dizer, 40% ainda não aderiu, né? Não sei quão difícil ou quão fácil mas existe uma oportunidade também para melhorar essa interação e buscar alternativas, né, com as linhas de crédito ou as alternativas que o governo está dando. Sim, entre as alternativas, uma das perguntas que vocês fizeram foi especificamente em relação a reduções de quadro, né, das empresas. O que esses números mostraram aí para a gente? Como é que o processador está fazendo uso desses recursos, né, de redução de quadro e outras medidas nesse sentido? Esse é um tema super delicado, né? E a gente sabe que as empresas só vão tomar ação de demitir, né, em último recurso, né? A gente teve mais de 27% das pessoas que responderam mostrando que vão ter impactos acima de 25%, vão ter redução de acima de 25% nos quadros de funcionário. Tá? Não diferente da ociosidade, os segmentos que mais vão sentir vão ser os segmentos da linha moveleira, que apontam, né? A linha moveleira, a linha branca, e aqui tem uma distribuidora também, mas aí entra a parte das blindadoras. É um pouquinho diferente da ociosidade, mas a blindadora tem um efeito de redução de mão de obra, porque também depende do automotivo, né? Quando você pega a parte nos estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro são os que mais vão ter redução na mão de obra. E aí você tem, em contrapartida, de novo, né, o Paraná e Santa Catarina com algo menos acentuado. Não é que você não vai ter um efeito, não tem um impacto, mas o impacto ele é um pouco menor quando você pega uma empresa, um processador que trabalha com caixilheiro
e com vidraceiro. Essa dinâmica é um pouco diferente. O que traduz isso aqui é que ainda não vemos as empresas buscando recursos, né, do governo para essas alternativas aí, seja na redução de jornada, seja no financiamento do pagamento da folha salarial. Tá? É um pouco, assim, estou falando um pouco que a gente enxerga, né? Você falar em cortar 1/4 da tua mão de obra é algo realmente representativo. Então, eu não sei quanto as empresas já tentaram buscar as alternativas para evitar isso. E falando nessas medidas, eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Fábio, como que a AGC está lidando com isso do ponto de vista de gestão de pessoas? Vocês estão fazendo uso dessas possibilidades abertas aí pela MP 936 de flexibilizar contratos de trabalho, fazer desligamentos? O que vocês estão fazendo? Então, vamos lá. Conforme o Isidoro já havia comentado, a AGC, enquanto corporação, tem colocado foco no bem-estar, na saúde e na segurança dos nossos colaboradores e de suas famílias. Isso é prioridade absoluta para o Grupo AGC. Nós, dentro de casa, logo no início dessa crise, colocamos os protocolos todos em vigor e aí afastamos as pessoas com mais de 60 anos, afastamos aquelas pessoas enquadradas como pessoas de risco, tiramos da fábrica os jovens aprendizes, os estagiários e colocamos o maior número de pessoas em trabalho remoto. Não obstante, em todas as unidades, implementamos, o Isidoro também já comentou, um protocolo rígido de monitoramento médico dos nossos colaboradores. Colocamos também um aparato todinho de higienização e limpeza em todos os ambientes, medidas extremas de distanciamento social, enfim, tudo aquilo para preservar e, como o Isidoro também bem comentou, né, uma disciplina enorme de todos os nossos colaboradores, da qual eu aproveito a oportunidade para agradecer de coração, porque todos eles têm tomado um cuidado ao extremo para garantir a continuidade dos nossos negócios. Em paralelo, começamos a adaptar a nossa força de trabalho à demanda existente. Então, nos valemos das prerrogativas que o governo federal ofereceu, começando pelo banco de horas, férias coletivas, compensação de feriados, e mais recentemente optamos por fazer redução de jornada e suspensão do contrato de trabalho em algumas funções. As medidas são necessárias, né? É difícil, mas à medida em que você tem uma redução drástica de receita, precisa adotar certas medidas. Falando nessa questão, uma das perguntas da pesquisa de vocês era sobre as dificuldades do momento e o volume de vendas apareceu em primeiro lugar, né? Com 90% das respostas. E aí, com isso, a gente entende que o caixa das companhias é diretamente afetado, né? E aí as dificuldades de fluxo de caixa começam a ser muito sensíveis e apareceram aí em segundo lugar na pesquisa. Você acha que a sustentabilidade da cadeia de processamento pode estar em risco, se isso se prolongar por muito tempo? Yara, essa não é uma pergunta fácil de se responder. A crise na esteira da redução de volume, redução de demanda, evidentemente trouxe uma crise, um aperto de liquidez que não é só no Brasil, é internacional. De fato, o dinheiro sumiu. E quando a gente consegue encontrá-lo, o custo está lá em cima, né? O custo de financiamento subiu extraordinariamente nos últimos meses. Não é por isso, então, que as autoridades monetárias, não só no Brasil, mas dos diversos países, têm tentado minimizar esse impacto. O exemplo claro disso é o nosso Banco Central, que já reduziu por 2 vezes, se não me falha a memória, a primeira em 20 de fevereiro, e agora, no final de março, o compulsório sobre os depósitos a prazo. A primeira redução foi de 31% para 25%. A ideia era injetar 49 bilhões de moeda na economia para aumentar o fluxo de financiamento. A segunda caiu, então, de 25% para 17%, injetando mais aproximadamente 68 bilhões na economia. Enfim, estão sendo tomadas atitudes no intuito de minimizar esse problema, colocar mais moeda em circulação na economia
e facilitar as vias de financiamento. Eu não acredito que isso vai afetar a sustentabilidade da nossa cadeia de processamento. E nós vamos precisar trabalharmos todos unidos para buscar formas eficientes e seguras de financiar as nossas atividades. Esse eu acho que é a resposta. A gente tem aqui uma pergunta da audiência, que é se a AGC tem um programa para ajudar os clientes a melhorarem as suas vendas. Nós temos sim, colocamos agora, recentemente, a disponibilidade, né? Estamos entregando aos clientes uma cartilha com um apanhado que nós fizemos, com os bancos parceiros, enfim, com tudo aquilo que a gente aprendeu, né, via imprensa, enfim, tudo que foi divulgado, formas de se obter crédito. E, mais uma vez, o nosso trabalho agora é analisar caso a caso. O aperto de liquidez não está num elo da cadeia, em todos os elos da cadeia. Então, ajuda mútua é o princípio que tem que ter, caso a caso vai ser analisado, e se pudermos ajudar, vamos fazer. Fábio, deixa eu só complementar o ponto, porque a gente tem também, além da parte financeira, que é extremamente importante, o que a gente tem feito, e aí a parte do time de marketing tem trabalhado muito, é como é que a gente estimula a venda na ponta. Então, com os nossos parceiros, a gente tem feito programas especiais de marketing, principalmente dos produtos diferenciados, os decorativos, os espelhos, para estimular essa venda. Tá? E são coisas que a gente está saindo bem fora da caixa mesmo, né? Porque as ações do trade sempre ocorreram. O que a gente quer fazer, a gente está fazendo realmente desafiando o status quo e fazendo coisas para estimular o consumo na ponta. E, Franco, se também gostaria de complementar, Yara, recentemente tivemos aí um caso de um dos clientes que, em contato com um banco parceiro em comum, conseguimos buscar uma solução para fazer o financiamento dele e ele, enfim, acabou conseguindo fechar negócio conosco. Tá? Então, como eu falei, caso a caso vai ser analisado e tudo aquilo que nós pudermos ajudar, nós vamos tratar dessa forma. Okay. Franco, outro dado que eu acho legal da gente compartilhar aqui são as respostas sobre a perspectiva de retomada da atividade econômica, né, aos olhos aí dos processadores. A maior parte dos respondentes marcou que acha que daqui 2 ou 4 meses se normaliza, mas alguns setores parecem especialmente pessimistas, né, sobre essa projeção. Vamos falar um pouquinho disso? Bom, como eu falei, é um momento que a gente está vivendo sem precedente, né? Ninguém sabe o que vai ser o futuro. Qualquer pessoa que prevê o futuro, e a gente ainda no Brasil temos, além do Covid, a gente ainda tem toda uma instabilidade política que também influencia direto. De vez em quando a gente até esquece que tem a pandemia, porque a agenda política ela atrapalha mais, né, do que a pandemia em si. Como você falou, Yara, é importante porque 45% das pessoas, dos nossos clientes, eles enxergam algo como 2 a 4 meses já retomada, né? Acho que é típico do brasileiro a gente ter esse otimismo, e acho que isso é muito bom, e isso ajuda, né, a melhorar essa atmosfera. 70% de todas as pessoas que responderam acreditam que em menos de 6 meses a gente retoma a economia. Tá? Aí você tem uma parte aí, 20%, que acredita que vai demorar de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, e nós temos 10% que são, não vou colocar pessimistas, eu não sei, não dá para você avaliar, mas que acreditam que vai demorar mais de 1 ano para a gente voltar. Quais são os segmentos que você vê com maior otimismo, né? Acredite, né, é muito interessante você ver que as blindadoras estão muito otimistas com a retomada. Os vidraceiros, né, ou seja, quem atende as vidraçarias, e as distribuidoras estão muito mais otimistas do que os segmentos que atendem tanto a linha moveleira quanto a linha branca, né, o segmento de linha branca. E aí você tem um aspecto que esses dois segmentos são segmentos que estão diretamente ligados a crédito do consumidor final, né? Então você acaba tendo o reflexo desse ceticismo por parte desses dois segmentos maior do que você ter o que atende um caixilheiro, um vidraceiro e da própria distribuidoras.
Você está em mudo, Domingos. Você está em mudo. Desculpa, nós estamos com problema de conexão aqui, tá? Isidoro, uma pergunta para você. Como a GC está se preparando para a retomada da economia? Entender, como o Franco falou, né, quando e de quanto será a retomada é complexo, né, não é fácil. A GC tem um plano de retomada, nós nos baseamos muito nas experiências de nossas plantas em outros países, né, assim como vocês sabem, nós temos operações em praticamente todos os continentes. Então, esses países estão numa fase mais avançada da pandemia, né? Então, nós conseguimos utilizar essas informações tentando antecipar alguma coisa que nós podemos fazer. Então, nós sabemos que a retomada está sendo de forma escalonada nesses países, levará tempo devido às medidas protetoras, pois a batalha contra o vírus ainda continua e tem que continuar, né? Por exemplo, na Tailândia, o escalonamento está sendo feito em 4 estágios de 2 semanas cada estágio, né? Ou seja, eles dividiram os negócios em 8 classes e a cada semana eles liberam gradativamente essas classes, né? Vão relaxando as restrições, né? Alguns processadores na França, na Bélgica, na Alemanha já retornaram às operações e atividades, apontando uma saturação de aproximadamente 70%, ou seja, mesmo após o relaxamento, ainda continuam com 70%. A Alemanha, em específico, já tem índices de 100% de saturação nas linhas de processamento. O importante, acho que comentar aqui, o que nós estamos ouvindo muito das nossas plantas, é a famosa second wave, ou seja, a segunda onda da pandemia, né, que ainda não ocorreu em todos os países, mas vai ocorrer, né, porque relaxa, aí começa a subir novamente, e isso assusta, né, e por isso o combate ao vírus vai levar tempo, e nós vamos precisar aprender a viver com ele. É isso que nós precisamos colocar isso nos nossos planejamentos. O vírus vai estar aí, ele não vai daqui 2 meses sumir, né, então nós vamos ter que viver com esse vírus até um tratamento ou uma vacina estar disponível, né? Ou seja, resumindo, nós precisamos produzir, enviar produtos para os nossos clientes com todos os protocolos de saúde, né? Então não adianta, não vai deixar de usar máscara dentro das empresas no curto prazo, né? E de novo eu reforço que a parte mais importante dos nossos planos, e principalmente do plano de retomada, é que nós temos que reduzir nossos custos. Nós temos que melhorar a nossa produtividade e estar conectado o tempo todo com nossos clientes e com o mercado, porque nós precisamos atender as demandas com rapidez e sem gerar nenhum custo extra para os nossos clientes. Nós não podemos ter problemas. Ninguém tem espaço para ineficiência nesse momento, tá? Ok, obrigado. Queria perguntar para o Franco agora. O setor da construção civil estava otimista para 2020. Vocês acreditam que esse ânimo volta após o fim desses efeitos de pandemia, ou a retomada será lenta? Domingos, eu acho difícil a gente falar no ânimo como ele vinha, né, projetando. Então, realmente, não diferente de grande parte das indústrias, eu acho que vai ter uma freada, né, na construção civil. Eu acredito que a retomada vai ser escalonada, né? Você tem alguns desafios, né? Você tem, primeiro, o consumidor com muita dúvida, né, com medo do desemprego, pensar em adquirir um imóvel. Esse é um ponto. Você tem toda a parte de disponibilidade de crédito, como o Fábio falou, hoje em dia está extremamente restrito e os bancos vão ser muito mais cautelosos nas avaliações de crédito. E o outro ponto é em relação ao próprio fôlego das construtoras. Então, se você pensar só nesses 3 fatores, eu diria que a gente já tem um cenário extremamente desafiador. Gente, voltei. Desculpa, a gente está com uma instabilidadezinha aqui. Mas eu tenho uma pergunta que chegou também da nossa audiência, que é qual o percentual de queda do consumo no vidro desde o início da Covid e qual que é a perspectiva da AGC para o consumo em maio? Olha,
A gente pode falar em nome da GC, não posso falar em nome... E eu não tenho, a gente não tem um dado oficial. Posso falar que algo acima dos 20% foi algo que a gente sentiu. Em maio, eu não tenho ideia ainda, sinceramente, a gente está monitorando dia a dia, né? A comunicação entre nós aqui é diária, então tem dias que a gente tem um pouco mais de intensidade no carregamento e outros dias são um pouco mais fracos. Então, não dá para a gente falar quanto a gente estima que vai ter. Estimamos que talvez maio seja algo na mesma fase aí, acima dos 20%. É algo que a gente estima. Não dá para realmente... Antes do dia 31 de maio, eu não consigo ter a menor ideia. A gente está fazendo realmente, monitorando dia a dia os nossos volumes. Hoje qualquer previsão para mais de 3 dias é um verdadeiro exercício de futurologia, né? Está tudo muito incerto. Exatamente. E muito volátil para a gente fazer previsões. A gente tem uma outra pergunta, e eu entendo aqui que ela tem um certo tom de crítica também, que é: as usinas preferem vender para o distribuidor do que para o processador, porque às vezes tem preços melhores que a indústria, que a usina. Não seria melhor incentivar o beneficiador? Esse é um assunto sempre recorrente nas nossas discussões. A gente não tem preferência de vender, a gente sempre tem intenção de vender para o transformador. O distribuidor, como eu sempre digo, ele existe em todos os segmentos de mercado, e a gente não... O intuito do distribuidor é realmente pulverizar as vendas aonde nós, os fabricantes, não conseguimos chegar. Talvez a gente tenha algumas vezes uma certa descompensação nisso, como está formatado, talvez, a distribuição do vidro no Brasil. Mas falar que as usinas querem vender, a gente realmente, o nosso foco hoje é continuar vendendo para o transformador. Tá? Cuidamos das distribuidoras, a gente trata exatamente como um cliente, mas o nosso foco principal hoje é realmente a gente trabalhar junto com o transformador. Acabou que a minha conexão caiu antes que eu conseguisse fazer uma pergunta ainda em relação à pesquisa que vocês conduziram. Ela mostrava um retrato ali do mercado brasileiro, né? Mas a AGC é uma multinacional que tem presença global aí. Então, o que vocês conseguem trazer de experiência de outros países em que a AGC atua e que funcionam para o Brasil nesse cenário de Covid, né? A gente sabe, claro, na Europa eles já estão até no momento diferente do nosso, já estão começando aí a abertura, redução das medidas restritivas, mas o que a gente consegue aproveitar de experiência internacional da AGC para o mercado brasileiro? Acredito que o Isidoro comentou isso, né? E eu tenho feito contato constante, né? Inclusive com um amigo que já trabalhou aqui, né? Com o Denis Rambu, é o diretor de vendas e marketing da Europa. E uma coisa que ele falou é que tudo que está acontecendo na Europa vai ter um delay de 3 a 4 semanas para chegar aqui, né? Eles estão no final, quase já saindo dessa pandemia, e eu acho que a gente ainda não chegou, não sei se a gente chegou no pico. O que ele me falou, e aí justamente como o Isidoro falou, a Alemanha, por exemplo, mesmo durante a crise, sentiu menos, mas muito menos do que países como Espanha, Itália, né, porque tiveram muito, e a própria França. Se você pega o leste europeu, os efeitos foram muito pequenos, né? E aí, quando você fala tanto no mercado, como para a própria GC, né? Se você pegar hoje um panorama das nossas fábricas, as fábricas no leste europeu não tiveram que tomar ações tão drásticas quanto na Itália, né? Na Itália, a gente teve que realmente diminuir muito a velocidade, circula caco. No leste europeu foi só realmente um ajuste na velocidade da produção. Agora, outra coisa que eu tenho feito é constante comunicação, tanto com o Denis, com o pessoal dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a situação está muito mais delicada, né? A economia inteira está aí em xeque, né? Você tem um número de casos altíssimo e um número de mortes também muito grande. Então, lá
realmente é uma situação mais complicada do que a da Europa, que já passou por essa, né? E aí você tem países que passaram de forma mais acentuada e outros que com menos acentuada. O que eu estava falando é manter essa comunicação de dividir as melhores práticas, né? Então, constantemente eu converso com o DENI, Estados Unidos, eu converso menos com o pessoal da Ásia, mas também com o DENI, com o pessoal dos Estados Unidos, eu tenho conversado. E agora, a grande boa prática que a gente tem agora, na verdade, quem vai levar uma vantagem é o DENI, porque ele achou tão legal a ideia da pesquisa que ele vai replicar isso para a Europa. Eles não tinham pensado em fazer isso. Então, a pesquisa que a gente dividiu com eles, ele vai replicar isso aí com os clientes da Europa. A gente tem uma pergunta aqui. Vocês têm produtos para o mercado hospitalar e também de tecnologia. Qual foi o impacto? Tem havido uma maior demanda por esses produtos? A gente tem um produto que é o vidro antibactéria, né? Porém, esse vidro, a gente, no final do ano passado, a gente colocou ele, vamos dizer, na prateleira para reformular ele, né? A gente nunca imaginou que poderia passar pelo que estamos passando. O que acontece é que hoje ele passa a ser uma prioridade na velocidade desse desenvolvimento da nova geração desse produto. Mas respondendo a tua pergunta, demanda por ele está sendo muito grande, mas hoje, se eu for pensar na solução de fato, eu não tenho ela hoje para entregar. Então, a busca por soluções, vidros com eficiência ou com algum tipo de algum atributo que garantize a higienização de um hospital, estamos tendo muito. O que eu não tenho hoje é uma solução do ponto de vista de produto. Vamos ter em breve, isso posso garantir. E vocês não têm o produto no Brasil ou nem para importar de outras unidades da AGC? Não, essa é uma plataforma global e nenhuma região da AGC nós temos ainda. A gente está recebendo aqui algumas perguntas sobre... Acho que as pessoas querem mais detalhamento, e aí vocês vão dizer para a gente o limite do detalhamento que a gente pode ter, de qual foi o volume de redução da capacidade dos fornos da AGC. Yara, obviamente respeitando aí todos os limites de informações, né, nós tivemos diferentes níveis de ociosidade e de volume de produção, né? Nesse momento nós temos um forno em capacidade máxima e o outro fazendo atividades de melhorias, de manutenção, produzindo quando nós precisamos, né? Então é on and off, na realidade, a nossa operação, sempre mantendo, como eu falei antes, a preocupação técnica com os nossos fornos. Nós temos um forno que tem 1 ano de idade, é um bebê, né? É um neném. Então nós temos que ter um cuidado extremo, né, na performance térmica desse forno, né? Então varia semana a semana, de acordo com as demandas, como o Franco falou, sobe e desce. Nós temos diariamente reuniões entre vendas, produção e planejamento, e nós fazemos isso para tentar evitar o máximo possível o impacto nas nossas linhas, né? Então, é o que eu posso falar nesse momento. A gente teve uma das usinas de base que suspendeu temporariamente as atividades de expedição. Não foi o caso da AGC. Vocês têm mantido as atividades permanentemente, mas tiveram redução de pessoal? Como que funcionou isso? Então, como o Fábio falou, né, nós tivemos pessoas em férias coletivas, banco de horas, nós utilizamos de todas as ferramentas possíveis para adequar demanda e capacidade, né? Então, de acordo, o começo de abril foi terrível, né? Foram 2 semanas que nós não sabíamos no outro dia o quanto que nós íamos expedir. Então, a gente tinha que deixar o pessoal lá, porque o nosso principal compromisso se o cliente precisa do vidro, nós precisamos entregar, né? Nós não podemos parar operações, né? Nós temos clientes da linha branca, nós temos clientes que estão instalando vidros em hospitais, em clínicas, e então nós não podíamos nem pensar em não expedir, né? Então fizemos aí diariamente, colocamos nossos colaboradores em casa, quando não precisava, trazia de volta para a planta, com total flexibilidade, transparência, né, dentro de todas as leis trabalhistas. Então foi um momento muito intenso. O mês de abril foi um momento totalmente incerto, onde a comunicação
foi vital para a nossa operação. E eu creio que nós passamos um abril de serviço, atendimento ao cliente muito bom, né, sem muito altos e baixos, vamos dizer assim, com algumas faltas, pode haver medidas específicas, né, pelo tema do planejamento. Mas, de forma geral, nós não paramos em nenhum dia de expedir, porque nossos clientes estavam pedindo vidro. Que bom. Acho que o presidente tem uma pergunta para fazer para vocês. Gostaria de perguntar para o Fábio. A AGC tem se mostrado uma empresa arrojada, dinâmica, né? E parece que ela cresce em todas as crises, né? Exemplo disso, né, é essa último bebê que vocês criaram aí. Então, vocês têm uma criança, né, tem um bebê. Existe algum projeto de aumentar essa família? Domingos, é muito cedo para falar nisso, né? Sem dúvida alguma, você sabe disso. Eu tenho o prazer de estar desde o início da GC no Brasil. Tenho a honra de carregar o crachá 005, né? Estou vendo essa empresa crescer com muito vigor. Continuo apostando que a gente vai continuar nesse caminho. Agora é muito cedo, depois de um forno que nós botamos de pé no meio de uma crise onde ninguém acreditava que seria possível, né? Botamos de pé quando achávamos que tudo ia se normalizar, vem agora, né, o Covid-19, enfim, temos arrojo bastante, mas ainda é muito cedo para falar. Além disso, eu comentei, o aperto de liquidez internacional, isso tudo tem que ser pesado na conta, mas ainda tenho muita confiança, né, e certeza que tempos melhores virão e novos projetos chegarão. Hoje, numa live da FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas, enfatizaram a importância das grandes empresas auxiliarem os outros elos da cadeia para que mantenham o próprio negócio. O que a AGC está fazendo nesse sentido? Yara, o que nós estamos fazendo é o tempo todo sentando, a diretoria tem se reunido, né, todos os dias, conversado bastante sobre as oportunidades, estamos estruturando, e mais uma vez, né, vamos olhar para toda a cadeia e colocar em prática tudo aquilo que for possível. Como eu falei, uma série de ideias estão sendo levantadas, ainda é cedo para poder entrar em detalhes sobre elas, mas tudo aquilo que puder a gente vai fazer para estruturar cada vez mais e deixar com que a cadeia continue progredindo. Fábio, a gente está aí no processo de revisão do antidumping do float, né? Esse processo foi iniciado em dezembro do ano passado e tem aí uma duração estimada de 10 meses, podendo se prorrogar até dezembro. E a gente, né, no meio de tudo isso aconteceu o Covid, aconteceu tudo, mas o processo não para, né? A Abravidro está acompanhando isso como parte interessada, naturalmente, mas eu queria saber qual é a perspectiva para a renovação do ponto de vista da AGC. Vocês acreditam que a gente vai ter renovação? Vai ser para todas as origens? Yara, como você bem sabe, acompanha isso de perto. A Bividro vem trabalhando forte desde o início do ano passado. Em julho desse ano, nós protocolamos o pedido de renovação, que tem seguido todo o rito processual, quando foi em dezembro, através da Circular 69. Então, foi reconhecido, né, o início do estudo, enfim, tudo indica que o processo está se movendo bem, então estamos otimistas que possa ser, o direito possa ser renovado. E você tem alguma expectativa sobre origens? Porque a gente vê que o entendimento do governo federal vem mudando um pouco sobre o direito antidumping. Em alguns casos tem havido renovação, mas restringindo-se às origens, né? A gente tem aí várias origens que tem antidumping, né, para compra pelo Brasil. Você acha que a gente vai ter renovação em todos? Yara, eu estou otimista que sim, tá? Que nada, se renovado, nada iria mudar. Tá certo. Eu estou dando aqui uma olhadinha nas outras perguntas que a gente recebeu, mas a gente já está
se aproximando aqui do final, então eu preciso antes dar um recadinho, né? Preciso agradecer ao presidente que está aqui com a gente, mediando o debate, e também aos nossos 3 convidados. Muito obrigada mais uma vez por terem aceitado estar aqui com a gente hoje. E para você que está assistindo a gente nessa segunda live, na semana que vem a gente já tem uma nova live programada, que é no dia 18, segunda-feira, é dia do vidraceiro. Então a nossa coordenadora técnica, Vera Andrade, vai conversar com o Gabriel Batista, do setor vidreiro, para marcar aí essa data do dia do vidraceiro. E vai ser às 17 horas, tá? Mas na segunda-feira, aqui no Instagram da Abravida. E falando em vidraceiro, a gente tem uma pergunta exatamente sobre vidraceiro, que é: o vidraceiro é o elo mais vulnerável nesse momento de crise? Eu acredito que não necessariamente, né? Eu acredito, se você pega hoje a cadeia toda, ela está extremamente vulnerável, né? Então não dá para você falar quem está mais ou menos vulnerável. Pensando sem dúvida nenhuma no poder econômico, né? O vidraceiro tem uma maior vulnerabilidade, mas se você tem, por um lado, uma vulnerabilidade em relação econômico, a estrutura que ele tem é muito menor do que uma têmpera. Uma têmpera tem muita gente, tem que pagar mão de obra, mesmo que não esteja, tem custos de energia. Então, falar em vulnerabilidade, eu acho um pouco complicado. Você pode dizer que talvez o poder de barganha, sim, né, porque economicamente são estruturas menores, mas eu acho que a cadeia toda está extremamente vulnerável hoje. Outra perguntinha. A retomada do consumo se dará na mesma proporção da retomada dos empregos? Voltamos aqui à futurologia, né? Mas é uma questão interessante. Gente, alguém pode... Fiquem à vontade. Ninguém vai ser cobrado depois por isso. É muito difícil responder, né? Mas eu acredito que primeiro vai vir o consumo, né? Vai subir o consumo e o emprego vai vir depois, né? Apesar que o emprego gera o consumo, né? Então pode ser as duas coisas juntas, né? Mas as empresas, creio que primeiro elas vão tentar subir, retomar as vendas, retomar a caixa, né? Para depois começar a contratar e colocar pessoas para dentro novamente, né? Então, eu acho que essa vai ser a sequência natural. No gancho dessa sua pergunta e resposta, obviamente, você acredita que a AGC possa vir a praticar o home office? Domingos, tudo daqui para frente será diferente. É possível que sim. A gente vai ter que agora analisar. Nós não tínhamos uma experiência no home office com tantas pessoas, né? O que eu posso dizer é que a experiência tem sido boa, tudo tem funcionado direitinho, não temos tido nenhum problema de descontinuidade. Enfim, é uma fase de adaptação e de aprendizado. E a depender do sucesso, e até agora tem sido um sucesso, posso garantir isso para você, tenho certeza que Isidoro e o Franco compartilham dessa mesma opinião. Dali para frente, possivelmente será possível implantar, sim, pelo menos em algumas funções, em algumas áreas, enfim. Mas vejo com bons olhos e com bastante possibilidade. O que eu posso falar, Domingos, eu tive a experiência na Europa, agora no Brasil. Na Europa tinha muito mais o trabalho em home office, né, o home working lá, que eles chamam, e funciona muito bem, né? Você tem que ter uma confiança entre empregador e empregado, né? Então, ou seja, esse elo reforçado, vamos dizer assim, e funciona muito bem. Como o Fábio falou, hoje a nossa experiência é excelente, né? As atividades, a participação de todos, disponibilidade, obviamente os recursos, né, de conexões e tudo mais tem que funcionar muito bem. Então, eu creio que veio para ficar e nós vamos ter que se adaptar a esses novos hábitos aí do home working. Ele trouxe também produtividade, a gente não pode deixar de olhar para isso, sem dúvida alguma. Obrigado.
Em nome da Abravidro, eu quero aqui agradecer a presença dos senhores. Quero dizer que isso daqui está sendo muito produtivo para todo o mercado vidreiro, né, de toda a sua cadeia, e eu acho que podemos fazer essa prática, dessa novidade, talvez um costume, para que a gente possa ter acesso direto e mais direto aos nossos clientes, amigos e consumidores, tá bom? Gostaria que o Fábio se manifestasse em agradecimento pela participação também, em nome da AGC. Obrigado, senhores. Domingos e Yara, eu gostaria de, para finalizar, deixar as palavras do nosso fundador, do fundador da AGC, o senhor Toshiya-san, né, que disse em um momento complicado também, onde o Japão atravessava um problema sério, disse que nunca tome o caminho mais fácil, mas enfrente as dificuldades. Seu espírito pioneiro tem sido a força propulsora da nossa empresa, fazendo com que a superação de desafios e o alcance dos sonhos dos nossos clientes sejam os nossos maiores objetivos. Então, faço dessas as minhas palavras para encerramento. Em nome de toda a diretoria da AGC, agradeço muito a Abravidro por abrir, né, de forma inovadora esse canal de comunicação. Brinquei com a Yara, um pouquinho antes de entrarmos no ar, aí falei, Yara, só não pode virar apresentadora de Jornal Nacional, porque ela está fazendo isso tudo com muito amor, carinho, a gente vê todo o preparativo. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de ter a Abravidro como interlocutora entre os diversos agentes da cadeia. Isso é construtivo, né? Isso é que faz a união, né? Que traz com que a colaboração mútua para que cada vez mais a nossa indústria como um todo continue crescendo e prosperando. Agradeço a vocês mais uma vez, aos meus colegas da AGC e também todo o público que nos deu essa hora de oportunidade de conversa. Obrigado. Gente, muito obrigada. Tive problema de conexão de novo, então estou aqui roubando o lugar do presidente rapidamente para fazer um último agradecimento mais uma vez. Agradecer aí a nossa audiência também, o pessoal que acompanhou com a gente, que mandou perguntas, interagiu e tem nos prestigiado esses dias de live. Muito obrigada. E aí, como eu havia dito, a gente vai ter esse conteúdo disponível daqui a pouquinho no nosso IGTV, para você assistir permanentemente, quem quiser rever, perdeu algum ponto, enfim, indicar para os amigos também, vai estar no nosso canal no YouTube, e você vai poder encontrar esse conteúdo nas nossas redes sociais. E na semana que vem, dia 18, às 17 horas, então teremos a Vera Andrade e o Gabriel Batista conversando aí um pouquinho sobre o Dia do Vidraceiro e os desafios que esse profissional tão importante para a cadeia vidreira tem no seu dia a dia. Obrigada novamente aos nossos convidados, obrigada ao presidente que me cedeu o lugar aqui para eu fazer essas palavras finais, e a gente se vê por aí. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado. Até logo a todos. Obrigado. Até logo a todos. Tchau, obrigado.